E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Gael. Espero que vocês tenham começado esse ano muito bem, né? Esperamos que esse ano 2022 seja muito melhor. E vamos lá, né? Ficamos um tempo aí sem gravar as aulas, mas é porque era final de ano, então o pessoal acaba descansando, né? As crianças estão de férias, estão descansando, estão viajando, então a gente acabou deixando para voltar em janeiro, certo? Tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao homeschooling, tá? Recomendo vocês acompanharem os outros canais de homeschooling, não fiquem presos a esse canal, até esse canal aqui é gratuito, tá? Claro, dá pra gente melhorar bastante, né? Como vocês sabem, de vez em quando eu mesmo encontro uns errinhos, assim, então a gente corrige, né? O pessoal que me ajuda corrige também, mas acompanha os outros canais, tá? A NED é um excelente lugar, tá? Sobre o homeschooling, vai lá. Tem uma startup que abriu agora de homeschooling, tem outros pais que postam conteúdo na internet. Então a gente tem que se unir, a gente tem que ser amigo desse grupo, já que somos do mesmo grupo, né? Então, vamos ver esses canais também. Alguns são pagos? São, mas dá uma olhada também. É legal, é interessante. Pois o nosso aqui, como é gratuito, é só videoaula. Não vai ter material para vocês pegarem aqui. Dificilmente vai ter. Mas acompanhe também os outros canais, tá? Aqui seria um complemento, tá bom? Nosso conteúdo aqui, ele é baseado no Enem, na Base Nacional Curricular e pelo MEC. Então ele está dentro de tudo que é exigido da educação, tá? A única coisa é que separamos a disciplina de matemática e de geometria, só isso, tá? Para ficar mais didático, para ficar melhor, tá bom? E essa sigla, como eu falei, é uma sigla provisória até ter uma sigla oficial disso aqui, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa segunda aula de geometria, pessoal. Bora lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, o que vamos ver na aula de hoje? Vamos entrar um pouquinho aqui nas teorias e depois vamos na prática, tá? Vamos ver quem foi Pitágoras, que eu já falei para vocês, tá? Que ele influenciou muito a matemática, a geometria, a filosofia, as religiões e entre outras coisas, tá? Eu falo isso porque algumas religiões usaram os conhecimentos de Pitágoras, a parte de números, né, e aplicaram nas suas religiões. É muito comum vocês verem isso no judaísmo. Por exemplo, eu que sou judeu, então nós usamos bastante. Mas, por exemplo, tem outras religiões que usam, né? O espiritismo usa, ah, ok? Eu sou aquele judeu que acredita em Cristo, tá, pessoal, que está assistindo a aula aqui. O, então, o Pitágoras contribuiu muito com a matemática, com a filosofia, com a espiritualidade e assim por diante, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho dele aqui na geometria. Nós vamos ver o teorema de Pitágoras, tá? Resolvi começar por aqui, acredito que vai ser mais didático e mais fácil para vocês. Vamos ver triângulos, os tipos, definições de triângulos e fazer alguns exercícios. E novamente eu repito que o conteúdo desta aula subentende-se que vocês já sabem matemática, subentende-se que vocês já sabem fazer contas. Então eu não vou ficar ensinando aqui conta de mais, de menos, vezes dividir. Não, eu já vou chegar com fórmulas matemáticas, tabelas, ah, conceitos mais avançados. Então não vou chegar aqui ensinando beabá, tá? Quem quer aprender matemática, vai na aula de matemática, que lá eu estou ensinando a somar, dividir, multiplicar e assim por diante, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar com as teorias, certo? Começando pelo nosso Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras, chamado Pitágoras de Samos, ele é um filósofo matemático grego que nasceu naquela região jônica, né? Ele foi basicamente o fundador do movimento chamado Pitagorismo e ele também foi o fundador da. Ele é um, né, dos fundadores da numerologia. A numerologia, para quem não sabe, ela também já foi considerada ciência, mas como eu falei, muitas religiões, muitos movimentos espirituais acabam usando os números por questões religiosas, mas na verdade são cálculos, é só isso. Não tem nada de místico, né? Na verdade, são só cálculos que são feitos mesmo. Na sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois da sua morte. Então temos poucas informações sobre eles, né? De modo que não tem tanta informação confiável, né? Ele nasceu numa ilha de Samos, daí que vem o seu nome, Pitágoras de Samos,
e ele viajou pelo Egito e pela Grécia. E ele se interessou por fórmulas triangulares, que vocês já vão ver aqui. Em 520 a.C., voltou a Samos. Cerca de 530 a.C., mudou-se para Crotona, na Magna Grécia. Tá? Ele mudou de cidade ali da região, tá? E além do Teorema de Pitágoras, que vamos estudar nessa aula de geometria, outras importantes contribuições da sociedade pitagórica para a matemática foram a descoberta dos números irracionais, então foi ele que descobriu o que eram números irracionais, ele que traz a propriedade dos números inteiros, então ele que identifica o que é um número inteiro, e ele traz o famoso MMC e o MDC, que vocês vão ver lá na aula de matemática, tá? Não vão ver aqui, beleza? Ok? Então ele contribuiu pra caramba em tudo quanto é área, além de ser filósofo, entre outras coisas, tá? Bom, como vocês estão vendo, esse aqui é nosso querido Pitágoras de Samos, tá? Ele é grego, tá bom? E como eu falei, ele estuda as formas triangulares, como vocês estão vendo. Até porque ele viajou por Egito, e o Egito tem as pirâmides que são triangulares, tá? O seu nascimento não tem uma data exata, tá? Vai ter pessoas que vai colocar que ele nasceu em 570, né? Outros que ele morreu antes, mas assim, em geral, é esse período aqui. Ele nasceu ali em 571 a.C., e faleceu por volta de 490 a.C., tá? Alguns acreditam que ele nasceu em 570, por causa da personalidade dele, por causa... Mas como são poucos textos sobre ele, então as pessoas não sabem, tá? Tem muito pouca história sobre ele, a personalidade. As pessoas sabem que ele é uma pessoa muito espiritual, uma pessoa muito voltada às questões místicas, né? E... Enfim, mas tem pouca informação, né? Os arqueólogos não têm muita informação dele. Enfim. Bom, Teorema de Pitágoras. Ele é o responsável basicamente pelo estudo dos triângulos aqui, ó. Que são esses formatos aqui, ó. Possuem um ângulo, possuem lados, tá? E essa fórmula bonitinha de a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Essa parte A que vocês estão vendo que é o lado maior é chamada de hipotenusa, tá? O B aqui embaixo é o cateto ou adjacente, a reta adjacente. E o C é o cateto oposto, tá bom? Seria o que está oposto à hipotenusa, tá? Quando eu estudei, nós usávamos o H para representar o A, tá? Mas tudo bem, aqui vocês podem usar o A, que acho que vai ficar mais fácil para vocês aqui, didaticamente falando, tá bom? Vamos continuar, então. E agora vamos entrar nas definições do que é um triângulo. O que seria um triângulo, tá? Bom, como podemos definir um triângulo? Eu vou definir assim. O triângulo, existem vários tipos. Vamos falar assim, existem três tipos e eles podem ser classificados pelo ângulo e pelos lados, né? Então, se a gente for levar em consideração a questão do lado e dos ângulos, chegaremos em 6 tipos de triângulos. Mas é que alguns triângulos se repetem. O triângulo, ele é um polígono, tá? E ele sempre vai ter 3 lados, ok? O que vai mudar é o tamanho do lado, os ângulos, o formato dele, tá? Mas basicamente é isso, tá? De 3 tipos de triângulo, nós conseguimos tirar 6 classificações. Vamos falar assim. Então vamos lá, o que é um triângulo? No plano, o triângulo também é aceito como trilátero. É uma figura geométrica que ocupa o espaço interno, limitado por 3 segmentos de reta que concorrem, ou seja, são 3 linhas, tá? 2 a 2 em 3 pontos diferentes, formando 3 lados e 3 ângulos internos que somam 180 graus. Também se pode definir um triângulo em superfícies gerais. Nós podemos encontrar um triângulo dentro de um cubo, por exemplo, que são feitos cálculos matemáticos sobre isso. Muito comum em questões de Enem, tá? Pegar um cubo e achar o triângulo ou qualquer coisa assim, numa figura. Nesse caso, são chamados de triângulos geodésicos e têm propriedades diferentes. Também podemos dizer que o triângulo é a união de 3 pontos não colineares pertencentes a um plano em decorrência da definição dos mesmos, por 3 segmentos de retas, formados por 3 partes, como eu já falei. Então, como eu falei, o triângulo ele é um polígono, tá? Ele vai ter sempre 3 lados, são 3 linhas, e dentro do triângulo teremos ângulos, tá? Sempre formando 180 graus, beleza? Então,
como eu já falei, ele não possui diagonais e cada um de seus ângulos externos é suplementar do ângulo interno adjacente, né? Que nós vimos ali hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. O perímetro de um triângulo é a soma das medidas dos seus lados. Então, se você somar os três lados do triângulo, você vai achar o seu perímetro. Vamos supor que os três lados do triângulo sejam 4, né? 4 centímetros. Então, qual que é o perímetro? Você vai pegar os três lados, vai somar o 4 ali, vai fazer a conta e vai chegar no resultado, tá legal? Denomina-se a região interna de um triângulo de região convexa, curvado na face externa, e a região externa de região côncava, curvado na face interna. Parece estranho, parece esquisito, parece que eu tô falando outro idioma, né? Parece que eu tô falando grego aqui, mas na prática vocês vão entender melhor que na teoria, né? Vamos lá. No caso de matemática, eu acho que a prática funciona melhor que a teoria. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Tipos de triângulo. Lembra, eu falei que tem 3 tipos, tá? E nós podemos dividir eles em 6, porque alguns se repetem. Por exemplo, um triângulo equilátero pode também ser um triângulo retângulo. Um isósceles pode ser também, e assim por diante. Por isso que eu falei, tá? Mas vamos lá, vamos dividir assim. Então temos 3 tipos de triângulos quanto à classificação dos seus lados e 3 tipos quanto à classificação dos seus ângulos. Temos o equilátero, este aqui, o isósceles, esse aqui mais fininho, o escaleno, que ele é mais diferentão. Temos o triângulo retângulo, que está aqui embaixo, que tem um ângulo aqui de 90 graus. O acutângulo, que tem 3 ângulos. E o obtusângulo, tá? Que é esse aqui mais esquisitão aqui embaixo, tá? Esses são os tipos, tá bom? E como eu falei, um pode estar dentro do outro, entendeu? Então, tipo, um triângulo que é equilátero também pode ser acutângulo, assim. Aí você pode estar perguntando para mim, mas como assim, professor? Como que um triângulo pode ser equilátero e acutângulo ao mesmo tempo? Porque, veja, são classificações diferentes. Um é lado, o outro é ângulo. Aqui temos ângulos, ó, temos 3 ângulos aqui, temos ângulos aqui dentro. Então, um pode estar dentro do outro, entendeu? Acontece com frequência? Eu vou falar que depende, tá? Depende muito da situação do exercício ali. Não vou falar que é tão normal assim. Algumas coisas são, outras não, tá? Vai de você achar se acha que é mais normal aparecer com frequência ou não, tá? Mas assim, como eu falei, um é lado, outro é ângulo, são coisas distintas, por isso que um tá dentro do outro, tá? Vamos lá. Aqui, mais um exemplo para melhorar a explicação. Triângulo, síntese. Classificação quanto aos lados, que é essa primeira parte aqui. Opa, não foge não. Temos 3 lados iguais. O ângulo vai ser igual. Aqui, ó, 3 lados iguais, os ângulos iguais, certo? Que confirma o que eu acabei de falar no slide ali do anterior. Que sim, um triângulo pode estar dentro de outro, tem 2 classificações, tá? Aqui é ângulo, aqui é lado. Veja, 2 lados iguais, ok? Temos 2 lados iguais, mas aqui é de maneira diferente. Aqui já é um ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho aqui. Todos os lados diferentes, ó, todos os lados diferentes, ó, ângulos diferentes, tá bom? Então, é prestar atenção nesses detalhes, o formato, porque a geometria estuda as formas geométricas, então ele vai estudar o formato, ele vai realmente estudar tudo que for geométrico, as formas, os desenhos, as figuras, tá bom? Então é questão de prestar atenção no que você está estudando, a forma, tá? Bom, eu sei que essa aula pode estar um pouco cansativa por causa dos textos, mas faz parte, tá bom? Vamos fazer um resumão de triângulos? Os triângulos podem ser divididos em ângulos e lados, ou seja, 2 tipos. O que é um ângulo, professor? Eu não sei o que é ângulo. Ângulo é a reunião de 2 semirretas que possuem uma origem comum, chamada vértice do ângulo. Trata-se de um dos conceitos fundamentais da matemática e é objeto de estudo da geometria. Então, sim, geometria, vamos estudar muito isso aqui. Vamos começar com o triângulo equilátero, que é o primeiro que nós vimos ali. Que tem os 3 lados iguais, ou congruentes, quando falamos, né? O pessoal gosta de usar umas palavras difíceis, né? Em vez de falar 3 lados iguais, não, são 3 lados congruentes, né? Gosta de falar palavras difíceis.
Traduza congruentes como iguais, tá bom? Então, um triângulo é equilátero se somente se os três lados forem congruentes, ou seja, iguais. Isso significa que um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais, congruentes, certo? Um triângulo equilátero é também equiângulo. Todos os seus ângulos internos são congruentes e medem 60 graus. Importante essa informação. Sendo, portanto, classificado como um polígono regular. Ok? Pois ele é padrãozinho, ele é bonitinho, todos os lados são iguais, os ângulos são iguais, fica mais fácil de entender. Agora vamos para esse aqui, que possui dois lados iguais, ou congruentes, tá bom? Que é aquele lá que já é um pouquinho diferente que eu mostrei para vocês ali do lado. Bom, vamos lá. Esse aqui foi o melhor resumo que eu consegui para vocês. Um triângulo é isósceles se somente se pelo menos dois de seus três lados forem congruentes, ou seja, forem iguais. Então ele só tem dois lados iguais, um dos lados será diferente, obviamente. Isso significa que um triângulo isósceles possui pelo menos dois lados da mesma medida. Assim temos que todo triângulo equilátero é consequentemente um caso especial de triângulo isósceles, pois o equilátero são três lados, o isósceles são dois. Decorem isso. Decorem não, aprendam melhor, tá? Aprendam, porque o pessoal tem mania de decorar. Não, aprendam, tá? Que apresenta não somente dois, mas todos os lados congruentes. Num triângulo isósceles, o ângulo formado pelos lados iguais, congruentes, é chamado de ângulo do vértice, que é o que nós chamamos de ângulos genericamente. Os demais ângulos denominam-se ângulos da base e são congruentes, tá? Em todo triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes são congruentes também. Ou seja, o que é oposto ao igual também é igual. Não sei se ficou muito clara a explicação, mas é assim que funciona. É aquele triângulozinho lá que tem duas partes iguais, que eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Não sei se vocês entenderam a explicação, mas é esse aqui. Esse aqui é o equilátero, esse aqui é o isósceles, tá bom? E agora vamos ver esse de baixo aqui, ok? Que é o escaleno. Um triângulo é escaleno se somente se dois lados quaisquer não forem congruentes, ou seja, ele é diferente, ele é o triângulo que é totalmente diferente. Isso significa que um triângulo escaleno, as medidas dos três lados são diferentes. Assim, os ângulos internos de um triângulo escaleno também possuem medidas diferentes. Ou seja, esse bonitão aqui, que é o de baixo, é o escaleno, ó, equilátero, isósceles, escaleno. Esse é o diferentão, que será tudo diferente. Todos os lados são diferentes, como eu já falei, tá bom? Agora vamos lá. Ok, voltou a gravar, é que tinha parado de gravar. Agora vamos ver os triângulos conforme o seu ângulo, porque nós vimos conforme os lados, mas agora conforme os ângulos, tá? Então vamos ver os três juntos aqui, que essa parte é mais fácil. Então temos um triângulo de retângulo, que é o bonitinho, o padrãozinho, né? O obtusângulo e o acutângulo, tá? Um triângulo retângulo possui um ângulo reto, 90 graus. Reto é 90 graus. Num triângulo retângulo denomina-se hipotenusa, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês, que é o lado maior. Hipotenusa sempre será o lado maior. É o lado oposto ao ângulo reto. Sempre será oposto também, o lado maior sempre será oposto. Os demais lados chamam-se catetos, que é o oposto e o adjacente. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo opostos aos catetos são complementares, ou seja, sua soma é igual a 90 graus. Então sempre vai ser 90 graus. Ele é bonitinho, padrãozeiro. Um triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Então ele vai ter dois ângulos ali diferentes. Tá? E um triângulo acutângulo, os três ângulos são agudos, ou seja, os três ângulos vão ter ali uma diferença, eles vão ser agudos, tá? Então, aqui é mais fácil. Se vocês entenderem o outro, vocês vão entender esse. Geometria, por fazer parte de ciências exatas, por ser uma ciência exata, né? E por trabalhar em conjunto com a matemática, também é acumulativa, então vocês têm que saber o conteúdo que eu estou explicando, senão vocês não passam em prova. Simples assim. Porque também é acumulativo, tá? Eu realmente peguei os triângulos porque acredito que é mais fácil para vocês. E tenham em mente que todas as minhas aulas são multidisciplinares. Então, hoje nós estamos vendo um pouquinho de história, pedagogia aqui, mas em cada aula a gente vai ter um conteúdo novo, beleza? Bom, eu sei que vocês devem estar cansados, né? Que nem
os nossos queridos aqui, né, que estão, né, cansei de estudar e nem comecei ainda, é bem isso, nem começamos, tá? Estamos no início, nem fizemos ainda o Teorema de Pitágoras, tá? Estamos só na introdução, tá? Mas não se cansem não, que a gente vai, a tendência é só melhorar, tá? Vamos lá. Agora vamos entrar no Teorema de Pitágoras. Temos que entender o que é triângulo para entendermos o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, aquele jovem bonitão que vimos no começo ali da aula, ele relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Ou seja, vamos trabalhar com os triângulos retângulos de 90 graus. O enunciado desse teorema é: segundo Pitágoras dissemos, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado da sua hipotenusa, que é aquela fórmula bonitinha que nós vimos ali no começo, tá? Então aqui, como já vimos, isso aqui é um triângulo retângulo, temos aqui a hipotenusa, o cateto, tá? Adjacente e o oposto, tá? Adjacente é esse, o oposto é esse, legal? Beleza. Agora vamos fazer as definições dos lados do triângulo, antes de irmos para as contas. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo, como eu já falei, retângulo, e é o lado oposto do ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos, que é o oposto e o adjacente. O ângulo formado por esses dois lados tem a medida igual a 90 graus, que é o ângulo reto, por isso é um triângulo retângulo. Olha que legal. O que mais aqui? Posso complementar. Vamos ver aqui. Identificamos ainda os catetos de acordo com o ângulo de referência, ou seja, o cateto poderá ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto, como já falei. E quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente. Por outro lado, se está contrário a este ângulo, é chamado de oposto. Ok. Isso aqui é a definição técnica, né? Vamos falar assim. Essa é a formulinha que temos que aprender a usar. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Acredito eu que em algum momento da sua vida, se você for adolescente, pai ou professor, já viu isso aqui. Quem talvez não tenha visto é as crianças, mas os adolescentes para cima já devem ter visto isso aqui. Isso aqui é exponenciação, que eu vou explicar lá na aula de matemática. É potência, tá? Então temos potências de 2. A fórmula é formada basicamente por somatório e potência de 2, tá bom? Ok? Pegar um exemplo aqui que já está feito. Então vamos pegar esse triângulo que é retângulo, tá? Esse triângulo tem os três, ó, tem o ângulo aqui de 90 graus, tem o número 3 aqui, tem o número 4 e tem o x. A hipotenusa é o x, e esse maior sempre é a hipotenusa, tá? Então vamos pegar o cateto oposto e o cateto adjacente. Ó, oposto é esse aqui, que está oposto à hipotenusa, e adjacente que está aqui embaixo. Vamos lá. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, se trocarmos, se o a é x, então x ao quadrado é igual ao b, o b é igual a 3, então 3 ao quadrado, e o c é igual a 4, então 4 ao quadrado. Beleza? Conseguiram seguir meu raciocínio? O x é a, o 4 é c e o 3 é b. Entenderam? Então, vamos ver se vocês são bons de conta. Quem sabe aí matemática? Quanto que é 3 à potência de 2? Melhor, quanto que é 3 vezes 3? 9, certo? Legal. 3 à potência de 2 é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Legal. Quanto que é 4 à potência de 2? Vamos lá, é tabuado, hein? Quanto que é 4 vezes 4? 16. Legal, então vai ficar 16 e aqui é 9. X ao quadrado copia igual. Quanto que é 9 mais 16? 25. Certo? 25. Aí, então, legal, x ao quadrado é igual a 25, legal. Mas temos que fazer a radiciação. Radiciação é raiz. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Se x ao quadrado é 25, então vamos fazer a raiz quadrada de 25, tá? Qual que é o número vezes ele mesmo que dá 25? Ó, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9, certo? 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Se vocês tiverem dúvida, faz a tabuadinha. Ó. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 3 vezes 3, para vocês acharem qual que é, tá? Tem que ser números iguais.
Então, 5 vezes 5 é 25. Então, o x é 5. Então, sim, a hipotenusa é 5. Legal? Fácil. Opa, vamos lá. Aqui é a mesma coisa, tem com números maiores, tá? O exercício B e o C eu vou deixar vocês terminarem a conta aqui, tá? O B foi feito o comecinho e aqui o final vocês terminam. E o C vocês fazem aqui também, tá bom? O A é o que está pronto que eu vou explicar para vocês. Beleza? Então a tarefinha de casa de vocês é fazer terminar o exercício B, que eu já comecei e vocês vão terminar, e o C que vocês vão fazer, achar a raiz de 10, tá bom? O A eu vou explicar aqui com vocês. Vamos lá. Novamente, triângulo, retângulo, 90 graus. Legal, hipotenusa é o x, queremos achar a hipotenusa de novo. Tá, então vamos lá. Atenção que não é sempre que vamos procurar a hipotenusa, depende do exercício. Aqui mesmo, queremos achar o cateto adjacente, tá? Aqui é a hipotenusa, beleza? Então vai depender do exercício. Novamente, x ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. 21 vezes 21 dá 441. Usa a tabuada, tá? As pessoas têm mania de usar a tabuada do 0 ao 10. Começa a usar a tabuada do 0 ao 20, ao 30, ao 40, que aí você não precisa usar calculadora, você faz de cabeça, tá? Fica muito mais prático. 28 vezes 28 dá 784, né? Aí nós temos aqui x ao quadrado é 441 mais 784, então x ao quadrado é igual a 1225. Igual ao outro, vamos fazer a radiciação, raiz de 1225 é 35, né? No caso da raiz, radiciação, vocês que estão aprendendo, é melhor usar uma calculadora ou fazer a lápis mesmo, que fica mais fácil. Mas não recomendo usar a calculadora. Mas tabuada, pega assim, que nem eu falei. Não fica até do 0 ao 10, pega a do 12, a do 11, e aí vocês vão aprender. Na hora que decorar, aí você faz a do 13, aí faz a do 14, do 15, vai indo, tá? Beleza? E assim nós podemos terminar a aula de geometria. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Ficamos na próxima aula. É isso aí. Valeu, falou!